Vamos dar início à nossa escola bíblica. Nosso texto base de hoje é João, capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu os vossos corações. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Nesse texto aqui, Jesus está dando os últimos ensinamentos para os seus discípulos. Um pouquinho antes da sua morte, Jesus está passando algumas coisas e Jesus está alertando já os seus discípulos para o que viria, né? E aqui Jesus está dizendo, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos. Parece que o que Jesus está ensinando aos seus discípulos aqui é a contramão do que a gente ouve hoje com respeito ao Evangelho, né? Jesus aqui, ele está dizendo que a vida ia ser difícil. A vida dos discípulos ia se tornar difícil. Ia haver morte até, como houve. Nós conhecemos a história. Então é interessante nós sabermos que Jesus, ele nunca esconde a verdade de nós. Ele é a verdade. Então, ele sempre vai dizer o que realmente é. E parece que o evangelho que a gente escuta hoje, né? Que Jesus é só amor, só alegria, né? Só bênção, só prosperidade. Vai um pouco contra o que o próprio Jesus estava falando para os discípulos. Ele fala, olha, eu vou partir para o Pai. E vocês, a vida de vocês vai se tornar bem difícil. Vão matar vocês, vão perseguir vocês e achando ainda que estão fazendo certo diante de Deus. Então, esse texto mostra muito bem isso, né? Que Jesus sempre deixou os discípulos sabendo realmente a verdade. Mas o que eu quero tratar um pouquinho nesta noite é sobre a obra do Espírito Santo, que é o que Jesus está falando para os seus discípulos. Que ele enviaria, então, o Consolador sobre os discípulos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a missão do Espírito Santo em nossas vidas. E aqui Jesus, ele detalha algumas coisas da missão do Espírito Santo, né? E a obra do Espírito Santo é o que garante em nós a conclusão da obra da cruz. O que garante na nossa vida a conclusão da obra da cruz é a obra que o Espírito Santo vem fazer na nossa vida a partir do momento que a gente recebe Jesus na nossa vida. Porque
Aqui diz que o Espírito Santo, ele viria e ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, se nós não temos o Espírito Santo vivendo em nós, não tem quem nos convença do pecado. Então, é por isso que tantas pessoas pecam, né? A gente vê aí fora no mundo as pessoas pecarem, e não há peso de consciência nelas. Por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo que convence elas que aquilo é pecado. Mas quando a gente aceita Jesus e o Espírito Santo vem morar dentro de nós, então ele começa a fazer em nós essa obra de, quando a gente peca, ele começa a nos convencer que nós estamos pecando, né? Então veja a importância do Espírito Santo em nossa vida. Porque se não for ele nos convencer que aquilo que a gente está fazendo é pecado, a gente continua praticando, não é? Porque se a gente não acha errado, não tem por que parar. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos convencendo de que aquilo é errado. Então, a importância, irmãos, do Espírito Santo, por isso que Jesus disse, olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, para que o Espírito Santo viesse, Jesus precisava subir. E, então, a necessidade. O próprio Jesus fala que ele é o Consolador. E o Espírito Santo faz essa obra também dentro de nós, que é de ser o Consolador. Irmãos, é porque o Espírito Santo está em nós, que a gente consegue passar pelas lutas, pelos problemas, pelas dificuldades da vida. Porque muitas vezes as situações são críticas na nossa vida, né? Mas eu não vejo um cristão verdadeiro, um cristão que conhece a palavra de Deus verdadeiramente, que numa situação crítica ele, não vou acabar com a minha vida, vou tirar a minha vida, essa é a solução. Por quê? Porque nós sabemos que essa não é a solução. E o Consolador, o Espírito Santo, ele vai trabalhar na nossa vida, nos consolando, dizendo, calma, porque o melhor está por vir. Tem uma eternidade te aguardando. Suporte o peso aqui. E ele nos ajuda a suportar. A gente sempre dá esse exemplo aqui, o Espírito Santo é como a água no motor de um carro, né? Se furar o radiador do carro, não tiver a água para refrigerar o motor, o que acontece? Os homens mecânicos aí, o que acontece? Funde o motor. Por quê? Porque ele aquece muito. A água serve para refrigerar o motor e não deixar ele superaquecer. E o Espírito Santo ele é refrigério, né? A Bíblia fala que ele é o refrigério para nossas almas. O Espírito Santo faz esse papel de não deixar ferver o nosso motorzinho aqui, né? Ferver o nosso motorzinho aqui. Por quê? Porque às vezes as circunstâncias da vida nos levam a extremos, não é? Normal, é para todo mundo, para o cristão e para o não cristão, todos passam por momentos assim. Mas o Espírito Santo em nós, ele tem este papel de fazer com que a gente consiga suportar o processo, sem fundir o motor. Né? Olha que excelência isso que nós temos dentro de nós, que é Deus em nós. Olha que excelência, irmãos, que nós temos, que Deus nos deu. Porque Deus sabia que nós precisávamos, que nós, sem a ajuda de Deus, a gente não consegue vencer o pecado. A gente não consegue vencer as lutas, as dificuldades, a gente acaba cedendo. Mas o Espírito Santo vivendo em nós, ele nos capacita a vencer todas as dificuldades.
esta é uma das funções do Espírito Santo na nossa vida. No passado, antes de Jesus, antes do Pentecostes, havia apenas 3 categorias que recebiam o Espírito Santo. Todo mundo sabe essa, né? Quem que eram as 3 categorias? Sacerdote, profeta e reis. Então, apenas esses 3 recebiam o Espírito Santo. Sacerdote, reis e profetas. Então, o Espírito Santo não era derramado a todos. Mas a essas 3 categorias de pessoas, então, eles recebiam o Espírito Santo na vida deles. E é muito interessante a gente pensar isso. Que Jesus está falando aqui, que o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí a gente entende por que no Antigo Testamento essas 3 classes recebiam o Espírito Santo. Um bom rei é o rei que governa com justiça. Um bom governante é aquele que governa com justiça. E para nós termos uma justiça boa, ela precisa ser divina, porque a justiça terrena é corrupta, infelizmente. Então, os reis do passado tinham o Espírito Santo. Quer dizer, eles tinham a capacidade dada por Deus para governarem com justiça. Eles tinham esta capacidade dada por Deus, que era o Espírito Santo dentro deles, de governarem com justiça. Qual o maior problema do nosso Brasil hoje? É a corrupção. Porque a corrupção faz com que não se haja um governo justo. Não é? A corrupção faz com que uns tenham muito e outros tenham pouco. Não há uma preocupação verdadeira com as pessoas. A preocupação é com o poder, mas não com as pessoas. Mas os reis do povo de Deus no Antigo Testamento, eles eram capacitados por Deus com o Espírito Santo, que é justiça, para que eles pudessem governar o povo de Israel com justiça. Olha que interessante isso, irmãos. Quando a gente para pensar, porque que Deus cuidava tanto do seu povo, a ponto de os reis, que eram governadores, para cuidar do povo. Não tinha nada a ver com salvação, né? Era para cuidar das pessoas, da nação de Israel. Mas eles tinham o Espírito Santo para poderem agir com justiça. E nós hoje também temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, assim, se eu quiser agir com injustiça, eu posso agir, porque eu tenho livre-arbítrio e a decisão é minha. Mas, se eu quiser agir com justiça, Deus deixou o Espírito Santo na minha vida, que eu tenho a arma ou a ferramenta que eu preciso para agir com justiça. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós. Diz aqui que ele faz lembrar de tudo que ouviu. Então, numa questão em que eu preciso ser justa, ele vai entrar com a justiça sobre nós. Vocês lembram a questão de Salomão? Salomão foi rei, então ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Né? Lembra a questão do filho morto lá das 2 mulheres? Salomão julgou com justiça a causa, com sabedoria, com justiça. Mas na época Salomão ainda era uma criança, era um jovem. Uma das coisas, das poucas coisas, diga-se de passagem, ficar velha, né? É que a gente amadurece, né? Uma das vantagens da idade é você estar maduro. Então, você começa a ver as coisas. É a pouca, né, Eliane, das coisas, porque o resto...
Melhor nem falar, né, Ana? Mas a gente começa a ver as coisas de maneira diferente. Porque quando a gente é jovem, por isso que parece clichê, mas é real, né? Quando nossos pais falavam, hoje a gente repete a mesma coisa para os nossos filhos. Porque a gente amadurece. E a gente vê que quem que tinha razão não era a gente, eram os pais. Então, irmãos, quando nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, nós podemos dizer assim que a criança pode ser sábia e justa, o jovem pode ser sábio e justo, o mais velho pode ser sábio e justo. Por quê? Porque nós não precisamos de um processo de amadurecimento, porque nós já temos a justiça dentro de nós. Por isso que Salomão, jovem, ele conseguiu julgar com justiça uma causa tão difícil quanto foi. Então, a importância, irmãos, da justiça fazer parte da nossa vida. Porque aí quando a gente vê uma situação, a gente vai julgar aquela situação com justiça. Muitas vezes a gente confunde esse o agir do Espírito Santo de justiça com visão. Você tem uma visão, eu tenho outra visão. Mas a gente tem que olhar com um olhar de justiça. Porque o Espírito Santo dentro de nós, ele é justo. Então, irmãos, quando a gente aprende a pedir nas situações, Senhor, me ajuda a agir com justiça. Porque, irmãos, às vezes a gente só sabe metade da história. A gente só sabe um lado da história, não é? E toda história tem sempre dois lados. Sempre tem. Não estou falando de certo ou errado. Estou falando que toda história tem dois pontos de vista diferentes. E às vezes a gente escuta um lado só. E às vezes a pessoa quer que a gente diga alguma coisa, né? Tome uma posição. E é nessa hora que a gente deve clamar a Deus. Espírito Santo de Deus, me faça agir com justiça. Eu não sei o outro lado, mas o Senhor sabe. Deus sabe. Então Deus vai me capacitar para eu agir com justiça. Não magoando nenhum nem o outro, mas agindo com justiça. Então é interessante que no passado os reis, eles tinham o Espírito Santo. Quando a gente fala de governantes, eles estão cuidando da nação, eles não estão cuidando da alma. A gente tem que fazer essa separação, eles estavam cuidando das pessoas, da vida normal das pessoas. Mas eles tinham o Espírito Santo sobre ele, para que eles pudessem agir com justiça. Um governo justo, quem se beneficia? O povo. O melhor beneficiado por um governo justo é o povo. Então é muito interessante. E a gente vê o cuidado de Deus, né, irmãos? O cuidado de Deus em todas as áreas do seu povo. Deus cuida do seu povo. Outro que tinha o Espírito Santo era o sacerdote. E o sacerdote, ele precisava ter o Espírito Santo sobre a vida dele, porque a função do sacerdote era levar o povo a Deus. Essa era a função do sacerdote, levar o povo a Deus. E ele precisava do Espírito Santo, porque ele precisava mostrar o pecado do povo, não é? E se o próprio sacerdote não tivesse o Espírito Santo na vida dele, mostrando o pecado, ou convencendo do pecado, como que ele ia convencer o povo do pecado? Então é o Espírito Santo que convence do pecado em nossa vida. É como falei, antes de conhecer Jesus, a gente pecava e nem tchum. Mas hoje, a gente peca e já começa, nossa consciencinha já começa a pesar, a gente já não consegue ficar em paz, né? E às vezes, por mais duro que a gente seja, né? Às vezes
precisa passar umas noites sem dormir para a gente dizer, não, eu errei, eu pequei. E a gente já se arrepende do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo está nos convencendo de que aquilo é pecado. Não é que, né? Aquela vozinha na nossa cabeça ali, não é a nossa imaginação, irmãos. É o Espírito Santo trabalhando em nós, nos convencendo do pecado. Então, no Antigo Testamento, quem mostrava o pecado para o povo era o sacerdote. Ele tinha essa função de mostrar ao povo o seu pecado. Então, ele precisava do Espírito Santo sobre a vida dele. Porque o Espírito Santo é quem convence do pecado. Outro que tinha o Espírito Santo eram os profetas. E o profeta, o que é? É aquele que mostra o juízo de Deus. É aquele que fala do juízo de Deus. O profeta, se nós formos no Antigo Testamento e nós pegarmos os profetas do Antigo Testamento, qual era a função deles? Deus vai lançar juízo sobre vocês se vocês não mudarem a postura de vocês. Então, o profeta, ele tinha esta função, de alertar o povo sobre o juízo de Deus. Não brinque, a coisa é séria, né? E nós sabemos de profetas que foram mortos porque eles tinham essa função de mostrar o juízo de Deus. Então, o profeta também é uma categoria que precisava ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Irmãos, o que me convence de que se eu tiver uma vida errada, eu vou para o inferno, é o Espírito Santo. É Ele que me convence que há um juízo para a minha alma. E é Ele que me mostra que se eu não seguir a Jesus, há um juízo sobre minha vida. Então, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele era nos pilares principais, mas era a função, ele exercia a função que Jesus está dizendo que é a função dele. O pecado, a justiça e o juízo. E aí, agora, Jesus está dizendo que o Espírito Santo não seria mais apenas para alguns tipos de pessoa. Ele viria sobre todos. Todos teriam acesso a isso. E foi o que aconteceu no Pentecostes, né? A promessa lá, né, que vossos filhos profetizarão e tudo mais, aconteceu no Pentecostes, se cumpriu no Pentecostes. Então, agora, irmãos, o Espírito Santo está sobre a minha vida. As pessoas do passado, elas até tinham uma certa desculpa pelo seu pecado, e tanto que o pagamento pelo seu pecado era a morte sacrificial de algum animal. A pessoa que pecou, na realidade, ela transferia, e quem pagava o preço era o animal, né? Que era sacrificado ali. Bom, Jesus, ele nos salvou assim. Ele pagou o preço morrendo na cruz, como o animal fazia lá, pelo nosso pecado. Só que agora o Espírito Santo vive dentro de mim. E eu não tenho mais essa desculpa para viver pecando. Porque no Antigo Testamento as pessoas pecavam e depois iam lá, ofereciam um animal né? Às vezes uma vez por ano iam no tabernáculo e ofereciam o animal por expiação dos pecados. Então agora, o Espírito Santo dentro de nós, ele está continuamente me falando sobre o pecado, sobre o juízo de Deus. O profeta hoje não existe mais, tem o dom de profecia, mas não tem profetas. A Bíblia diz que o último profeta foi João Batista. Mas o Espírito Santo faz esse papel de profeta hoje na nossa vida. Porque Ele que nos convence do juízo de Deus. É Ele que nos mostra, olha,
esse caminho aí que você está indo é perigoso. Esse caminho que você está trilhando, o final dele é, ao mesmo tempo que é tão bom saber que eu tenho um ajudador morando em mim, que me ajuda nas minhas dificuldades, eu também sei que Deus conhece totalmente a minha vida. Ele conhece o porquê eu fiz, o que eu fiz e a intenção que eu fiz. Irmãos, diante de Deus, nós não escondemos nada. Nadinha, nadinha, nadinha. Se eu falar mal da Ana, eu posso até dizer, não, mas a intenção não foi para menosprezar a Ana ou denegrir a imagem da Ana. E eu posso falar isso, mas o Espírito Santo que está dentro de mim, que é Deus, ele sabe exatamente que eu fiz o motivo que me levou a fazer e eu fiz na maldade mesmo. Então também nós estamos, como diz a Bíblia, nus diante de Deus. Quer dizer, não dá para esconder nada de Deus. O que tem acontecido com alguns cristãos é que eles esquecem que o Espírito Santo hoje está em nós, dentro de nós. E tem muito cristão achando que pode esconder seus pecados, esconder a injustiça de Deus. Porque tem esta imagem, e esta é uma imagem errada. Essa é uma imagem errada que a gente traz lá do catolicismo, do Deus distante, do Deus, aquele Deus que mora lá no céu, né? Que está lá no céu, no seu trono, olhando por nós. Beleza? Deus e Jesus estão lá. Mas a outra parte de Deus, que é o Espírito Santo, ele está dentro de mim. Ele não está longe, ele não está distante, ele não está descuidado, né? Porque muitas pessoas têm essa ideia, irmãos. Ah, mas Deus lá no céu vai conseguir cuidar de todo mundo, né? Tem tanta gente cometendo pecado bem mais feio que o meu, né, Mike? O meu aqui vai passar em branco. Porque esquece, irmãos, que Deus está dentro de mim. Ele não está distante. Não está. Ele está me vendo continuamente, 24 horas por dia. Ele está me observando, vendo a minha vida, vendo minhas atitudes. Então, irmãos, esta é uma ideia que nós temos comprado errada, porque a gente acha assim que o Espírito... Isso é errado, irmãos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só. Jesus não é menos Deus do que Deus, e nem o Espírito Santo é menos Deus do que Deus e Jesus. A Trindade é uma coisa que, como diz a gíria de agora, né, buga a nossa cabeça. Mas ela é, né, difícil entender a Trindade. É um Deus só que se manifesta de 3 maneiras diferentes. Então, o Espírito Santo é Deus vivendo em mim. Ele é Deus, ele não é menos que Deus. Ele é a mesma coisa, ele é Deus. Ele é o próprio Deus vivendo em mim. Então, essa questão, porque eu já vi alguns cristãos, irmãos, falando como se o Espírito Santo fosse um Deus, mas um Deus menor. Entende? Um Deus menor, não. Para nós entendermos a Trindade, vou dar um exemplo bem simples aqui. Para nós entendermos a Trindade. Eu sou uma só. Sou uma pessoa só. Mas eu sou mãe, eu sou filha e eu sou avó. Eu sou mãe, eu sou filha e eu sou avó. Como mãe, eu precisei agir mais duro com meus filhos, porque eu tinha obrigações de educá-los, né? É uma obrigação minha. Então, como mãe, eu precisei ser mais
mais ali, linha dura, mais enérgica. Esse é o Deus que nós vemos muito no Antigo Testamento. O Deus olho por olho, dente por dente. O Deus que pecava, já castigava. Esse é o Deus Pai. Bem, como filha, eu já tenho outra conduta. Como filha, eu sou obediente ao meu pai. Como filha, eu honro meu pai. Mas eu sou a Margarete, uma só. Mas como filha, eu tenho outra postura. Né? Esse é Jesus Cristo. Como filho, ele teve outra postura. Ele teve uma postura de obedecer o pai, de honrar o pai, de glorificar o pai. Como avó, e diga-se de passagem, quem é avó sabe, a gente já muda. Quem não é ainda pensa que não vai acontecer com você, vai sim, tá? A gente já muda totalmente. Por quê? O pessoal fala, mas como que pode, mãe, você era uma mãe tão brava, e agora? E a minha mãe é um exemplo disso, hein? Minha mãe era brava que só, como avó, meu Deus, os netos são apaixonados por ela, todos os netos, porque sabe, irmãos, como avó, eu deixo de ter um monte de obrigações que eu tinha como mãe. Eu não preciso educar meu neto. Não é minha função educar meu neto, é a função dos pais dele. Eu me preocupo com meu neto, quando ele fica doente, eu fico preocupada, fico, normal. Mas não é minha função ficar 24 horas cuidando dele. É a função do pai e a mãe dele. Então, como avó, eu também ajo de uma maneira totalmente diferente. Esse é o Espírito Santo. Quer dizer, eu continuo sendo uma pessoa só. Mas eu sou mãe, eu sou filha e eu sou avó. Para vocês entenderem um pouco o que é a Trindade. É um Deus só, que se manifesta de 3 maneiras diferentes. Nós temos o Deus zeloso do Antigo Testamento. Nós temos o Deus amoroso que pagou o preço da cruz, que é Jesus Cristo, no Novo Testamento. E nós temos o Espírito Santo, que é o Consolador, que mora dentro de nós agora. É o mesmo Deus, agindo de 3 maneiras diferentes. Então, eu estou só explicando isso. Quer falar, Karina? Eu nunca tinha assimilado assim. Sempre eu entendia os 3, mas não assimilado dessa forma, de 3 comportamentos diferentes. Assim dá para entender muito mais. Porque a gente né? Além disso, a gente tem o comportamento quando a gente está na empresa trabalhando, ou quando a gente é esposa. E a gente é diferente dependendo das situações. Muito legal, não tinha esse entendimento. Exatamente isso, né? Então, assim, a gente entende um pouquinho, né, irmãos, desse negócio de trindade aí. Até porque a Bíblia não explica muita coisa, né? Isso aí está uma coisa que, se alguém quiser explicar mais do que a Bíblia ensina, a Bíblia só fala da trindade, tem vários textos apontando para a trindade. Também, irmãos, a gente entende quando a Bíblia fala que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não quer dizer que eu me pareço fisicamente com Jesus. Este é um engano das pessoas, achar que eu sou parecido com Jesus. Vamos pôr aqui, né? Brincar um pouquinho. Meu olho é azul, né? Então eu sou de Jesus, né? Aquele Jesus de Roma, né? Que é loirinho de olho azul. Que não é o real, né? Porque ele era judeu, a gente sabe que ele não tinha olho azul, não era loiro. Mas quando a Bíblia fala que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é que Deus é 3 em 1 e nós somos 3 em 1. Nós somos corpo, alma e espírito. É nisso que nós somos semelhantes a Deus. Na Trindade, nós somos corpo, alma e espírito. Então, é nisso que nós somos semelhantes a Deus. Então, já vi muita heresia por aí, nesse negócio de achar que nós somos, né,
carnalmente, humanamente parecido com Deus. Não, Jesus se fez semelhante aos homens, vindo como homem, né? Ele se fez semelhante aos homens, mas o homem não tem essas características de parecer na fisionomia com Deus, né? Mas Jesus veio como homem, então ele se tornou parecido com o homem, não ao contrário. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos 3 em 1 também. Nós também vivemos a Trindade. Quando nós desprezamos o agir do Espírito Santo, nós perdemos o que nos convence. Sendo assim, né, quando a gente deixa de ouvir o Espírito Santo, nós perdemos aquilo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem aqui, eu acho que muita gente já viu, muitas pessoas que eram até pastores, pregadores e tantas coisas, presbítero, e faziam muita coisa na igreja, e de repente está lá no mundo, voltou a pecar, voltou às mesmas práticas, né? Voltou a viver uma vida assim. E muitas vezes a gente fica assim, mas como que pode? A pessoa conhece a verdade. Porque há uma diferença entre aquele que não conhece, daquele que conhece, né? Aquele que não conhece é ignorante àquele assunto. Então, não é que é indesculpável, mas ainda a gente entende, né? Mas uma pessoa que conhece a verdade e de repente está praticando coisas totalmente... Eu já me questionei muitas vezes, porque, irmãos, eu vi homens de Deus, que eram homens de Deus, hoje estão aí, são uns hereges. Entre eles o pastor Caio Fábio. O pastor Isaías não me deixa falar só Caio Fábio, porque ele fala, ele é pastor, tem que respeitar, mesmo que ele não seja mais. Então tá bom, né? Mas para mim, é só Caio Fábio. Ele era um homem de Deus, irmãos. Ele era um homem de Deus. Mas o orgulho subiu ao coração. E hoje ele é um dos maiores hereges do Brasil. Eu não consigo ouvir a voz dele. Não consigo assistir um vídeo com ele, porque só sai da boca dele coisa... Aí você pensa, mas como um homem usado por Deus, e eu estou citando ele porque ele é uma pessoa inteligentíssima, o QI dele é altíssimo, ele escreveu vários livros, e livros muito bons, eu tenho acho que uns 2 ou 3 dele, do tempo que ele era homem de Deus, muito bons. Aliás, a Síndrome de Lúcifer é um dos melhores livros dele, é um dos melhores livros sobre essa questão. Foi ele que escreveu e ele esqueceu completamente aquilo. E eu pensava, mas como ele sabe a verdade? Ele conheceu a verdade. Como que ele pode estar na situação que ele está hoje? Mas é isso, irmãos. Ele não tem mais o Espírito Santo na vida dele. Ele não tem aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, né? Eu estava lendo agora, me fugiu aqui, não sei se é João, ou em João, ou se é em Pedro que fala que aquele que volta é como o cão que volta ao vômito. Né? É forte esse texto, né? Mas aquele que volta às velhas práticas é como o cão que volta a comer o próprio vômito. Como está acontecendo nas igrejas. Não só como culpa da gente estar saindo, esfriando, como diz, o amor de muitos se esfriará. Mas eu vejo assim, Margarete, não julgando ninguém, mas eu falando um exemplo. O que está acabando com as igrejas hoje também, não é só nós que estamos saindo, mas a maioria dos pastores são coisas inadequadas que estão colocando dentro de igrejas. E talvez também com ofensa essas pessoas. Eu vi pastores aí falar que estava escolhendo só os bons de um lado. E por fim foi a maioria tudo ruim. Entendeu? Então o que está acabando também com as igrejas, está esgotando as igrejas, são muitos pastores também. Não só como nós que estamos saindo, por exemplo. Vamos falar em geral, nós para não culpar ninguém, entendeu? Mas a maioria dos pastores estão acabando com a igreja. Está esvaziando tudo.
A liderança, ela é fundamental, claro. A liderança é fundamental porque a liderança que passa o ensinamento para a igreja e tudo mais, né? Mas, entrando nesse assunto aí, Luizão, eu entendo. Qual é o problema de hoje, da liderança hoje? Por exemplo, o que mais a gente pega no pé aqui da igreja? Devocional. Por quê? O que é o devocional? É estudar a Bíblia. Esse é o devocional. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou falar para vocês aqui. Nossas crianças, não vou nem colocar os jovens, vou colocar nossas crianças. Se alguém vier falar besteira para nossas crianças, elas vão dizer: está errado. Não é isso que a Bíblia diz, não. Pega aí Sofia, Arthur, Esther, que são os maiorzinhos ali. Vem falar uma historinha para eles contar de errado do que está na Bíblia, para vocês verem se eles vão falar: está errado, não é assim não. Por quê, irmãos? Porque eles conhecem a Bíblia. Por isso que a nossa ênfase é em conhecer a Bíblia. Porque se a gente conhece a Bíblia, Paulo diz assim, que ainda que venha um anjo do céu pregar outro evangelho que seja anátema, que seja maldito. Mas se eu não conheço a palavra e descer um anjo do céu aqui agora, eu vou me encantar pelas palavras dele. E ele pode me enganar. Paulo usa algo celestial, um anjo, algo sobrenatural, não é, irmãos? Eu não tenho dom de visão. Não sei se é bom ou ruim. Já não sei, né? Mas eu não tenho dom de visão, mas se eu visse um anjo, eu acho que... Mas até assim, Paulo está colocando um extremo para que a gente entenda, irmãos, a importância de conhecer a Bíblia. Porque ainda que seja um anjo, eu vou fazer que nem os de Bereia, né? Está falando aí, deixa eu conferir aqui. Está certinho. Não está, não. Não é isso aí, não. Então, a gente precisa conhecer para não errar. A Ana primeiro, que ela levantou a mão primeiro. Então, pastora, eu queria saber, tipo assim, hoje em dia, nós temos o Espírito Santo com a gente, aquele que crê em Jesus, tal. Tipo assim, há pessoas ainda hoje que recebem revelações diretamente de Deus? Sim. Como que a gente consegue diferenciar ou ver se isso é verdade, se não é? Pela palavra. Mas nós precisamos da ajuda do pastor, de pessoas mais experientes na palavra de Deus. Assim, ó, a Bíblia, o profeta em si acabou com João Batista. Não tem mais o ministério de profeta, que era um ministério, né? Tinha a escola de profetas no Antigo Testamento. Isso acabou, a Bíblia diz que João Batista foi o último profeta. Tem o dom de profecia. Aí é dom. É o dom que uma pessoa recebe no derramar do Espírito Santo. Aí é dom. A Bíblia diz para a gente julgar a profecia e não o profeta. Então, a gente não julga a pessoa que trouxe a profecia. Porque qual que é o nosso erro? A gente olha, aquela pessoa tem a vida mais torta que a minha e ela está querendo falar para mim? Nós estamos julgando quem? O profeta. A pessoa. A Bíblia diz que não é para nós julgar a pessoa. A gente tem que julgar a profecia. Se aquilo que a pessoa está falando para nós condiz com a Bíblia, opa, preciso rever minhas coisas. Tanto uma profecia boa quanto uma ruim. A boa a gente sempre aceita de primeira, né? O problema é a ruim que a gente questiona, né? E às vezes a gente tem que questionar a boa, irmãos. Que parece boa, né? Que se não vem de Deus, não é boa, não. Então a gente precisa conhecer a Bíblia. Se contradiz a Bíblia, Ana, se contradiz a Bíblia, não é de Deus. Esquece. Deixa a pessoa falar lá. Outra coisa. Uma pessoa trouxe uma profecia sobre a tua vida. E você crê, não contradiz a Bíblia, você crê que é de Deus. O que eu faço? Nada, irmãos. Aquilo que é de Deus vai se cumprir no tempo certo.
Eu não preciso esquentar minha cabeça sobre profecia. Se Deus deu uma profecia sobre a minha vida, no tempo de Deus ela vai se cumprir. Eu vou seguir minha vida normalmente, claro, me mantendo nos caminhos do Senhor, porque se eu me afastar, a profecia não vai se cumprir. Não é que não era de Deus, mas eu não estou mais nos caminhos de Deus, Deus não vai cumprir, né, com aquilo. Mas eu não preciso me preocupar, irmãos. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Se é de Deus, na hora certa vai vir e vai se cumprir na minha vida. Qual é o problema? É que hoje os cristãos estão correndo atrás de profecia. Se eu falasse que hoje aqui na igreja ia ter alguém com dom de profecia, aqui estava lotadinho. Outro problema pior é receber a profecia e ficar correndo atrás para que ela se cumpra rápido. Jesus foi prometido desde o Éden para Adão e Eva, mas muitos séculos depois é que ele foi nascer. Então nem tudo que Deus fala, porque o tempo de Deus não é o nosso, não esqueçam disso. O nosso tempo é Cronos, o de Deus é Kairos. Então a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Tem muita gente, já ouviu muito isso. Mas já faz 2000 anos que Jesus veio. Para Jesus passou 2 dias só. Ele não está com pressa. Então entendam isso. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus deu uma profecia, amém, irmãos. Guarde ela no seu coração, para que quando ela aconteça, você lembre, não, olha, isso aconteceu porque Deus me prometeu lá atrás, e se cumpriu, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas não fique baseando a sua vida pela profecia. Que no tempo de Deus, as bênçãos de Deus vêm e nos alcançam. A gente não precisa correr atrás delas. No tempo de Deus. Às vezes Deus dá uma profecia que vai demorar para acontecer, porque a gente precisa amadurecer antes de receber. Às vezes a gente é imaturo, Deus precisa tratar no nosso coração. Às vezes tem coisas que são rápidas, mas aí é Deus, não é nós. Por isso também, irmãos, eu creio assim no meu coração que a gente deve ver bem o lugar que nós estamos frequentando, se é totalmente baseado na palavra de Deus, porque as heresias estão cheias. As igrejas pedem dinheiro, falam em falsos profetas que tem aos milhões aí, Eu creio assim, da profecia, da seguinte forma que Deus toca no meu coração. Através da oração, a gente orar e pedir uma coisa, às vezes Deus nos faz aquela coisa, o que nós pedimos, às vezes não. E é no tempo de Deus também. E Deus usa pessoas para falar coisas para a gente das mais variadas formas. Em sonhos, a pessoa vem e fala uma palavra para você quando você está passando um momento difícil. Eu creio dessa forma, posso estar errada, né, pastor? Por isso que a Bíblia diz para a gente não julgar o profeta e sim a profecia. Gente, Deus usou um jumento para falar com Balaão. Deus usa quem Ele quer, quando quer, na hora que quer. Não é porque a pessoa, às vezes, não é nem um cristão Deus usou para falar alguma coisa, não quer dizer que a pessoa é salva. Quer dizer que naquele momento Deus usou ela. Como eu falo sempre, Deus usou uma jumenta, não quer dizer que a jumenta foi para o céu, né, irmãos? Ela foi usada por Deus numa determinada situação. A gente precisa... Fala, Toninho. A pastora falou que antigamente os reis tinham o Espírito Santo com eles. Mas a gente vê no livro de Reis que muitos deles caíram em pecado. Muitos deles caíram na soberba, na idolatria. Eu fico imaginando como que seria se eles não tivessem o Espírito Santo com eles. Acho que aí seria, porque muitos deles eram maus, mesmo tendo o Espírito Santo com eles. Eu fico imaginando como que eles seriam sem o Espírito Santo. E também assim, para a gente ter o Espírito Santo com a gente, nós temos que ter amor e temor a Deus. Não é qualquer pessoa má que tenha o Espírito Santo agindo nela. Para o Espírito Santo agir nela, a pessoa tem que estar em paz com Deus. Toninho trouxe uma questão, Muitos reis do passado, mas esses reis do passado que são maus, o que a Bíblia diz? E fizeram o que era mal diante do Senhor,
Sempre começa a história deles assim. É o livre-arbítrio, irmãos. Para nós entendermos, mas tinha o Espírito Santo. Tinha. Quantas pessoas hoje têm o Espírito Santo, mas têm o livre-arbítrio? Como eu falo sempre, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, mas se eu quiser sair daqui e ir ali no bar beber, eu posso fazer. Se eu quiser sair daqui e ali na esquina cometer um pecado, eu posso fazer. O Espírito Santo não vai me pegar para a garganta e dizer, não, você não vai. Não é. Deus nos deu o livre-arbítrio e Deus não tirou isso do homem. O que o Espírito Santo faz no mim? Digamos assim que eu sou viciado em bebida. Né? Ele não me impede de ir no bar beber, mas o Espírito Santo, se eu quiser viver uma vida certa, ele vai me fortalecer para que eu consiga vencer aquele vício. Mas ele não me impede de ir lá no bar beber. Porque minha escolha, a escolha é minha. E é o que eu falei, nós estávamos falando, o texto é 2 Pedro, sabia que era Pedro João, 2,22 diz, deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao esbanjadouro da lama. Nojento isso, né? Mas é isso, aqui está falando exatamente daquelas pessoas que conhecem a verdade. Vocês lêem o texto lá de 2 Pedro, é disso que está tratando. Aquelas pessoas que conhecem a verdade e voltam às velhas práticas. Porque, irmãos, fez uma escolha. Elas lá não têm mais o Espírito Santo na vida delas. Então, aquilo que convencia elas do pecado, da justiça e do juízo não está mais vivendo dentro delas. Por escolha de quem? Da pessoa. A escolha foi de quem? Da pessoa. Pastor Caio Fábio, ele caiu em adultério. E ele não quis se consertar. A queda dele foi essa. Ele não quis o conserto. Hoje é um herege. Por quê? Ele sabia a verdade. E ele podia cair. A Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quer dizer, todos nós estamos sujeitos a cair. O que não pode? É ficar caído. É gostar da lama. A porca lavada, quem conhece porco aqui, acho que todo mundo sabe, né? Agora tem porquinho de estimação, né? Tem uns porquinhos por aí que o pessoal está criando de estimação. Não sei como é que consegue ter aquilo dentro de casa, mas tem. Mas a gente sabe bem qual é a natureza do porco, né, irmãos? Nós conhecemos a natureza do porco. É a lama. Ele adora uma lama. Então, assim, não adianta a gente pegar um porco, lavar, passar perfuminho nele, deixar ele cheirosinho, que ele vai ver uma lama, ele vai correr lá de volta. E assim são as pessoas que não aceitam o agir do Espírito Santo na vida delas. Elas conhecem a verdade, então elas até ficaram cheirosinhas, mas quando vê a lama, corre de volta para a lama. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. Nós devemos agradecer a Deus a cada dia que a gente leva um puxão de orelha do Espírito Santo na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está ainda agindo na nossa vida. O problema, irmãos, é quando Deus não age mais. Quando Deus está agindo, nem que seja um tapinha que a gente leva. Glória a Deus por isso. Porque quando Deus para de agir, nós voltamos lá para a lama. Porque a natureza do homem é essa. A natureza, o velho homem, ele precisa morrer todos os dias em nós. Porque se deixar a gente solto, a gente sempre vai. É como eu falo sempre aqui. Diz que o pecado, ele alterou o DNA do homem, né? Ele entrou na corrente sanguínea do homem. E o certo é difícil para nós ensinar, mas o errado não precisa ensinar. Eu falo sempre da criança, né? Qual a nossa luta com nossos filhos? Para educar eles no certo. O errado eles aprendem sem ninguém ensinar, né? A gente rala para ensinar o certo para eles, o errado. Por quê? Porque eles têm a semente do pecado já na vida deles. E se nós não educar, o que acontece? Se nós
Pegar uma criança e deixá-la fazer o que ela quer, não pôr limites, não educar, para onde vai ir? Para que lado vai a criança? Por quê? Por quê? Mas não é uma criança, mas a semente do pecado está dentro de nós. O homem corrompeu a sua estrutura com o pecado. Então nós precisamos tomar cuidado. Sem o Espírito Santo não consigo ver meu pecado, não consigo seguir a justiça e eu não tenho consciência do juízo de Deus. Então eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Ele é necessário para que a obra da cruz se concretize na minha vida até o céu. Jesus pagou o preço do meu pecado. O Espírito Santo me convence que eu estou limpo desse pecado e que o caminho que eu devo seguir, então, para chegar ao céu. A importância, irmãos, do Espírito Santo. Quando a gente pensa em Espírito Santo, a gente atrela muito aos dons do Espírito Santo, né? Dom de língua, todos os dons, que já teve um monte de estudo aqui, e eu creio nos dons do Espírito Santo. Mas são dons do Espírito. É como o fruto do Espírito, né? Então, é algo a mais que a gente recebe de Deus. Mas o Espírito Santo, ele habita em mim. Mesmo se eu não tenha dom, eu tenho o Espírito Santo. Eu posso não ter os dons que ele pode dar, mas eu tenho ele vivendo em mim. Cada um de nós tem o Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo para concluir a nossa caminhada de fé e chegar ao céu. Então nós precisamos entender essa importância que o Espírito Santo tem na nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, como nós aprendemos hoje, que é o que nos convence, Senhor, esteja trabalhando em cada coração, aquilo que eu não consegui explicar, que Ele explique em cada coração, Senhor. Abençoa cada um no restante desta noite, abençoa cada um no dia de amanhã, Senhor, esteja, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos.